Boa noite a todos. Meu nome é Marciel. Vou marcar meu tempo aqui, senão depois eu estou. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. O som tá bom? E principalmente quando são temas evangélicos. Eu tenho uma predileção por temas evangélicos, eu gosto muito de temas evangélicos. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi ainda hoje de manhã, de um palestrante espírita. Ele falou assim: eu não sei se eu aprendo mais sobre o Velho e o Novo Testamento quando eu estudo o Espiritismo, ou se eu aprendo mais sobre o Espiritismo quando leio o Velho e o Novo Testamento. Então, em verdade, praticamente tudo que nós temos no Espiritismo está lá, de uma maneira alegórica, de uma maneira diferente, mas está lá. Então nós temos essa oportunidade de estar estudando esse livro maravilhoso chamado Bíblia com o ponto de vista do Espiritismo. O Espiritismo, para muitas coisas, é a chave que faz que a gente compreenda certas coisas que não são compreensíveis para os olhos do mundo. E essa figura, esse personagem, é uma delas. Um personagem que no Espiritismo eu aprendi a respeitar. Bom, dentre os vários autores espíritas, alguns deles se destacam por gostarem de contar histórias do Evangelho, da Bíblia, ou mesmo situações que não são lá descritas, mas que se passaram, e nos trazer mediunicamente esses fatos. A gente pode citar o próprio Emmanuel, que no seu livro Há 2000 anos descreve como foi o julgamento de Jesus. Espetacular a descrição. Maria Dolores, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, Vitor Hugo, dentre outros, que gostam de contar o Evangelho de uma maneira clara, lúcida, aberta, para que nós possamos compreender o que se passa. Entendendo que tudo, cada vírgula da vida carnal de Jesus, descrita nos Evangelhos, tem um significado, tem um ensinamento a nos passar. E que cada discípulo que ali estava, cada apóstolo que ali estava, tinha a sua lição particular para a humanidade. Qual grande ensinamento Judas Iscariotes nos deixou? Lembrando que temos também Judas Tadeu, certo? Judas Iscariotes é aquele que traiu o Cristo, correto? Bom, os ensinamentos que nós recebemos dos evangelhos, dos apóstolos e dos personagens do Evangelho e do Velho Testamento também, podem nos ser passados de duas maneiras. Uma, pelas virtudes, pelos acertos, pelas boas ações daqueles que ali estavam, e outras, pelos erros. Vamos ver então uma passagem do livro de Humberto de Campos, com psicografia de Chico Xavier. O livro é Boa Nova, editora FEB. O capítulo é A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, representada a nós hoje pelas festas do Domingo de Ramos. Era a entrada triunfal de Jesus naquela cidade, montado no burrinho, e essa entrada foi prevista por Zacarias. Vamos voltar lá no Velho Testamento, no capítulo 9, versículo 9. Judas, esse momento já tinha passado, essa entrada. Judas retornava com Tiago maior, que é o filho de Zebedeu, e expunha para ele, se não me engano, estavam caminhando para Betânia, tá? Expõe para eles que, apesar de ter um imenso amor pelo Mestre, por Jesus,
não concordava com os princípios de inação e métodos de Jesus, que sempre buscava os simples e os humildes. Nós temos que lembrar que os judeus esperavam o Messias para libertá-los do jugo tirânico de Roma. Para ele, Judas, somente os conchavos com os prepostos do César ou com as autoridades maiores dos judeus poderiam pôr fim ao domínio romano. Não havia outro caminho, tinha que ir atrás desses poderosos. De repente, chega um Cristo. Era esperado quem? Um herói, um líder guerreiro, poderoso, dominador, violento, que pusesse fim a toda a vida dos romanos ali presentes. E de repente me chega um Cristo que mandava dar outra face, que mandava caminhar 2 léguas, que mandava pagar o mal com o bem, que mandava amar os inimigos. Judas então revela seus planos a Tiago, dizendo que iria ter com pessoas influentes de Jerusalém para tentar acelerar a liberação de Israel do jugo tirânico de Roma e então acelerar a implantação do Evangelho. Mas Tiago o advertiu para que tivesse cuidado com suas ações. Judas então, num sonho de grandeza, recheado de aparentes boas intenções, procura o Sinédrio, nas figuras de Anás e Caifás. Recebe 30 moedas de prata e entrega ao mestre com um beijo. Em sua mente, Judas planejava para depois, tão logo tivesse o cargo que foi a ele prometido, libertar o mestre numa situação posterior. Ele não queria que Jesus fosse morto como foi, mas ao ver o desfecho daquela sua ação, seu amado Cristo sendo torturado, escarnecido, crucificado, sem um só pensamento de condenação para os seus algozes, Judas procura de novo o Sinédrio, mas só recebe escárnio e gargalhadas. Devolve então as 30 moedas. O remorso atroz o consome. A sua consciência estava dilacerada. Junto à figueira sinistra, executa então o seu tenebroso plano de se matar, de atentar contra um compromisso mais sagrado de seu ser, que era a vida. Entregou-se ao suicídio. Isso é um resumo do que é contado nessa passagem. Qual foi então o grande equívoco de Judas? Onde Judas errou? Judas fez uma coisa, eu sempre digo, né, a gente tem sonhos de grandeza, né? Eu tenho, a grande maioria das pessoas tem. E a gente fica procurando qual apóstolo a gente mais se identifica, né? O preferido é Paulo, né? Todo mundo quer se identificar com Paulo, né? Todo mundo quer se identificar com Pedro. Mas eu ouso dizer que, na verdade, a maioria de nós se identifica com Judas, é porque a gente não sabe entender Judas, né? E a gente vai entender isso. Judas se julgou mais capaz, mais inteligente, melhor estrategista que Jesus, porque ele pensou com a lógica humana, não com a lógica espiritual. E se julgar mais capaz do que Jesus é um problema. Vamos fazer uma breve recordação aqui. Livro Caminho da Luz, capítulo 1, a Gênese planetária. Eu adoro essa passagem. É muito bacana, eu sempre cito em algumas passagens aqui. Emmanuel fala assim pra gente:
rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do sistema solar, está falando do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, ou seja, regendo cada sistema solar que existe. Quantos são? Cada sistema planetário que existe uma comunidade de espíritos puros, ou seja, se nós quisermos trazer para a nossa linguagem, uma comunidade de Cristos. Jesus é um dos membros dessa Assembleia, cabendo a ele a governadoria da Terra, desde a sua formação, ou seja, pelas contas humanas atuais, 4,5 bilhões de anos atrás. Resumindo, tem no mínimo, eu acredito que talvez ele já tenha coordenado outros sistemas, talvez com cargos menores, né, que não tem um planeta para ele, né, vamos dizer assim, né, e talvez seja reservado outros para frente, que ele terá um sistema solar e assim por diante, né. Quem quiser entender isso aí, gente, tem que ler Ramatiz, sabe, é muito complexo, mas vamos lá. Tem no mínimo 4 bilhões e meio de anos que esse Espírito, Jesus, já é um Cristo. Provavelmente nós nem existimos enquanto Espírito nesse tempo. E a gente tem que lembrar que Christos, né, ou Cristo, né, é um atributo, não é um nome. Ele não se chama Cristo, ele se chama Jesus. Jesus, Cristo. E ele cumpria na terra a vontade de Deus. E ele falou isso várias vezes para a gente nas passagens evangélicas. Esses seres que estão ocupando esse último degrau, pelo menos por nós conhecidos, da evolução, onde já são seres perfeitos relativamente, porque perfeição absoluta somente Deus, já não estão mais sujeitos a erro. Eles não erram mais. Erro não faz parte mais da caminhada desses Cristos. Por isso eles podem coordenar junto com Deus a obra, a criação. E aí, vocês concordam comigo que os apóstolos foram escolhidos por Jesus? Não foi isso que ele fez? Ele caminhou pela Galileia e foi escolhendo os apóstolos um a um. Então teria ele errado nessa escolha? Se ele não era, teria Jesus errado nesse ponto? Escolheu um traidor? Não seria melhor Jesus ter escolhido espíritos altamente evoluídos? Tem uma entrevista do Chico muito peculiar, muito bacana, que Chico fala que Jesus, lá no plano espiritual, também tem 12 ajudantes, né? Ele cita o nome de 3. O repórter não me perguntou qual era o nome dos outros, né? Mas tudo bem, passamos despercebidos. Ele fala de Sócrates, fala de Buda e fala de Zoroastro nessa entrevista. E não fala dos outros. Mas então por que Jesus, se não erra, não trouxe esses espíritos que estão ao seu lado, caminhando com ele ali, talvez um pouco abaixo da escala evolutiva, mas que tivessem maior capacidade para estar com ele, e escolheu esses 12? Quais foram os escolhidos pelo Cristo? 10 humildes e simples trabalhadores, a maioria pescador, analfabeto alguns, um publicano, cobrador de impostos, mal visto pelo povo, que era Levi, mais conhecido como Mateus, e um comerciante, Judas Iscariotes. Não eram perfeitos, muito pelo contrário, eram cheios de defeitos. Como assim, mas você está falando que São Pedro, São João, você tem tudo imperfeito? Era, gente, é só ser do Evangelho, né? João e Tiago, né, o Tiago maior, eram tão desorganizados que Jesus pôs até apelido neles, né? Os irmãos Boanerges, né, os filhos do trovão, que não falavam, ficava quieto, não sossegava, né? Então, ou seja, pôs até apelido neles. Até isso Jesus fez com eles, né? Pedro negou a Cristo,
né? Duvidou, fé vacilante, Jesus convidou para andar sobre as águas, vacilou na fé, afundou. Se não fosse amparado pelo Cristo, tinha morrido. Então, gente, eles eram cheios de defeitos, sim, mas se tornaram melhores com o convívio com o Mestre, que os dotou, e eles atingiram as alturas do progresso possível na humanidade, após a partida do Mestre, se tornando apóstolos dignos do título. Se vocês quiserem conhecer essa transformação moral de alguns dos apóstolos, né, leiam os evangelhos e depois leiam os Atos dos Apóstolos, para ver como Pedro se transforma, como João se transforma. Outros não são tão citados, mas a gente consegue buscar na literatura espírita. Pedro era tão complicado que andava armado. Quando Jesus foi para ser preso, puxou a espada, arrancou a orelha de um soldado. Chama Malco esse soldado, né? Está descrito lá na Bíblia. E até a história muito bacana dele, uma daquelas autoras, se não me engano, Maria Dolores, contando a história do reencontro de Pedro com Malco muitos anos depois. Porque arrancaram a orelha e Jesus não colou a orelha de volta, ao contrário do que a gente lê, né? E, né, se você for ler o Evangelho, Jesus curou a ferida, né? O Malco ficou sem a orelha. E arrancar a orelha era um crime para crimes, era um castigo para crimes naquela época. Então ele se tornou uma pessoa sem rumo, né? E no final da vida se encontrou com Pedro. Essa passagem diz que ele se encontrou justamente no momento da crucificação. Mas não vem ao caso, vamos mudar de assunto, né? Por que Jesus teria que escolher essas pessoas imperfeitas? E a resposta é muito simples: por causa de nós. Se os apóstolos fossem perfeitos, não haveria por nossa parte uma identificação com eles. A humanidade não se identificaria. Nós não nos acharíamos ou dignos ou suficientes, né, para acompanhar Jesus. Eu mesmo ia estar aqui. Pensa para vocês verem. Quantos erros eu carrego? Quantas inconsistências eu carrego? Quantos vacilos eu carrego? E, no entanto, Jesus me diz, através do Evangelho, de suas escolhas, que se eu me esforçar, eu posso estar aqui, assim como cada um de vocês está aí, sem exceção. Sem exceção. Imaginem 12 companheiros perfeitos, não tem fé vacilante. Gente, vem andar na água comigo. Aí os 12 saem andando, aí a gente ia tentar, não conseguia. Porque se eu tentar andar, o que vai acontecer comigo? A mesma coisa que aconteceu com Pedro, eu vou afundar. Então eu me identifico. Então Jesus era o maior pedagogo que a Terra já conheceu. Foi o maior e é o maior pedagogo que a Terra já conheceu. Como o maior tudo, o maior arquiteto, o maior botânico, o maior médico, o maior tudo de bom. Jesus foi o melhor que nós conhecemos. É o Espírito puro, mais evoluído, que já encarnou na Terra, de longe. Quando perguntaram para ele quem era o melhor dentre todos, aí ele responde: dos nascidos de mulher, ou seja, ele se excluiu. O maior é João Batista, mas ainda assim é muito menor do que o menor no reino dos céus. Ou seja, ele era muito menor que qualquer Cristo, que qualquer ser com perfeição relativa. E esse é o caminho. Sendo assim, teria havido surpresa para Jesus que Judas o trairia? Jesus sabia o que se passaria o tempo todo? Claro, gente. Claro que Jesus sabia. Por quê? Jesus tem o dom? Não, mas Deus tem o dom. E Deus comunicou a Jesus que, lembra, Jesus faz parte da Assembleia que foi eleita pelo Senhor Supremo do Universo. Foi eleita por Deus para estar lá governando o sistema solar. Então existe um contato, não sei como, não tenho nem ideia de como se dá esse contato, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Não é com palavras. Deus é imaterial, né? A gente tem mania de pensar no Deus velhinho, sentadinho lá, chegar. Deus, atributos da divindade, segundo Allan Kardec.
imaterial. Então Deus não fala com palavras, Deus não toca com a mão, são alegorias. Nós não conseguimos compreender Deus, né? Mas Deus, de certa forma, está em contato direto. Eu e o Pai somos um, frase de Jesus que trouxe tanta confusão aí, né? Tá todo mundo achando que Jesus é Deus, né? Mas eu e o Pai somos um. O que isso significa? Que existe uma comunhão perfeita entre Jesus e Deus. Então, apesar do nosso livre-arbítrio, e nós temos o livre-arbítrio de ação, de escolha, não de consequências, Deus, nas suas perfeições infinitas, sabe até quais serão nossas escolhas. Por quê? Porque Ele dirigiu? Não, porque Ele conhece a gente. Ele sabe que nós somos. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe que eu vou escolher. Ainda assim dá a chance, para que de escolhas erradas em escolhas erradas, eu vá melhorando até o ponto que eu não erre mais. Esse é o princípio do livre-arbítrio. E é tão claro que Jesus sabia que Judas ia traí-lo, que na Santa Ceia, ou na ceia, né, que precedeu ali os dias da crucificação, Ele disse: um de vocês vai me trair, aquele que puser a mão comigo, no pote aqui. E Judas estava sentado do lado dele, provavelmente. Judas levantou e saiu. Não só isso. Ah, mas então ele descobriu porque viu como é que Judas estava agindo lá. Vamos lá no Velho Testamento? Vamos estudar o Velho Testamento? Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13. Cerca de 500 anos antes do Cristo, está lá previsto a traição do apóstolo do Cristo. É histórico, está catalogado, está registrado na própria Bíblia. Existe, gente, um comando superior, ordenado acima de todos nós. Nós não estamos soltos. Deus não está perdido. Quando a gente faz uma coisa errada, nós não surpreendemos Deus, não. Deus sabe que a gente ia fazer a coisa errada. Ou você acha que você tem capacidade de surpreender a Deus? De fazer com que Deus te ame ou te odeie? Nós não temos a capacidade de governar Deus, de dirigir Deus. Deus nos conhece e nos ama independentemente de nossas escolhas. E aí, seguindo, Judas suicidou-se. Teria Jesus se preocupado com Judas logo após sua crucificação? Logo após o desencarne de Jesus ali naquele momento da cruz? Teria Jesus se preocupado? Vocês conhecem Jesus, sabem o que Jesus fazia. O que vocês acham? Claro, né, gente? É claro que Jesus se preocupou, né? E aí a gente tem uma passagem, uma poesia de Maria Dolores, muito bonita, no livro Coração e Vida, da editora Ideal, né? O autor é Chico Xavier, tá? A psicografia do Chico. O capítulo 14 chama Amor e Perdão. Lá fala assim: quando Maria Madalena, ao vislumbrar Jesus, lembrando que Maria Madalena foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois do seu sepultamento, né? Perguntou onde ele tinha estado aqueles dias que ele tinha ficado sumido, se tinha ido aos jardins celestes, ou seja, se tinha ido ao paraíso, como queiram chamar, para se refazer. Jesus responde assim para ela: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa descida de Jesus aos umbrais, vamos falar na linguagem espírita, né? É sugerida, né? Antes de ser ascendido aos céus, é sugerida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 9. Sugerida, tá, gente? Não está isso claro lá, é sugerido. Lembrando que Jesus foi até lá a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Não
retirá-lo da responsabilidade dos atos que ele tinha cometido. Mas como estará Judas hoje em dia? Será que ele está amargando ainda nos umbrais ainda? Bom, Jesus nos disse no Evangelho de João que era da vontade do Pai, e a vontade de Deus é o quê? É tudo. Tem gente que fala assim, era da vontade dele, mas se ninguém quiser não vai. É sim, gente, vontade de Deus é tudo. Deus criou o mundo, eu não sou um criacionista, eu sou um evolucionista criacionista, tá? O fato do mundo ter sido criado em eras, em milênios, nem sei falar como é que fala quando bilhões de anos, não sei falar como é que é, só sei falar em milênio, não sei como é que usa a palavra, né? Você ter gastado bilhões de anos para fazer o ser humano chegar até onde chegou, não diminui Deus para mim, muito pelo contrário, mostra para mim que ele domina até o tempo, né? Ou seja, ele é senhor até do tempo, né? Mas tudo bem, não é da vontade de Deus que nenhuma das suas ovelhas se perca, nenhum de nós vai se perder. Eu tenho a grata satisfação de dizer que Judas está bem sim, e já é um espírito redimido, ou seja, melhor do que nós. O espírito redimido é aquele que não precisa mais encarnar na terra, tá? Então vamos ver como é que ele está. Essa passagem é rapidinha aqui, ó. A entrevista com Judas, do livro Crônica de Além Túmulo, editora FEB, Humberto de Campos, Chico Xavier, tá? Humberto de Campos, já desencarnado, né? Humberto de Campos se converteu ao espiritismo 2 anos antes de morrer, depois morreu, faleceu, né? Foi desencarnou, e lá no plano espiritual continuou trabalhando e editando alguns livros. E ele tinha essa coisa de passear, ele gostava de ir nos lugares. Então tem vários relatos, várias crônicas dele, tem vários encontros de Humberto de Campos, até com Marilyn Monroe, ele tem escrito uma crônica muito bacana, ele encontrou com ela e tudo mais. E a gente tem aqui ele andando por Jerusalém, vem uma pessoa sentada, desencarnada, e as pessoas estavam com ele, tá vendo aquele lá? Então, estava próximo das festas ali, né, da Semana Santa. Aquele lá é Judas Iscariotes. Mas o que ele está fazendo aqui? Os espíritos respondem, não, nós espíritos temos essa condição, que depois que a gente desencarna, a gente tem hábitos de visitar os sítios onde nós fomos muito felizes, onde nós erramos demais, para ver, reviver a coisa. E aí Humberto de Campos não se aguenta e vai até lá conversar com Judas. Pergunta para ele se é Judas, eu sou eu sim. Aí ele pergunta para ele assim, é verdade tudo que reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E Judas responde, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atentaram às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda seu cargo a guardar, os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Olha quantos interesses envolvidos, e Judas ficou no meio. Errou, coitado. Sempre a mesma história. Eu era um dos apaixonados pelas ideias do mestre, porém meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído por um santo horror à propriedade. Eu falo que Jesus tinha um santo horror à propriedade, né? Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Como que fez mais tarde, olha o que ele fala, como que fez mais tarde Constantino, imperador romano, que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando Jesus a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Pergunta Humberto de Campos. Não consegui. O remorso é uma força preliminar
para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde ele foi morto depois, lá na Inquisição, numa fogueira inquisitorial, onde, imitando Jesus, imitando o Mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima de crueldade e da traição. Deixei na terra os desardeiros resquícios de meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus algozes, fechei o ciclo de minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo do perdão de minha própria consciência. Entre os homens, sou sempre a figura repugnante do traidor, que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas em seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, 30 moedas era muito dinheiro, tá, gente? Quando fala isso, naquela época era muito dinheiro, tá? Há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. Ele diz que nós continuamos a vender o Cristo. Isso é verdade. Eu vou provar para vocês. Só para um adendo aqui, ele fala que morreu numa fogueira inquisitorial, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Nessa, não fala quem era, tá? Mas nesse livro aqui, ó, A Mensagem do Amor Imortal, do Divaldo, com Amélia Rodrigues Espírito, no capítulo Alvíceras de Luz em Noite Escura, Amélia Rodrigues é bem clara. Joana d'Arc, tá, gente? Santa Joana d'Arc da Igreja Católica. É uma reencarnação de Judas, onde ele se redimiu, tá? Onde ele conseguiu se recuperar. Então a gente tem isso numa literatura, eu gosto, quando eu trago essas coisas, eu gosto de citar a fonte. Então é Joana d'Arc, é a reencarnação final, onde Judas se redimiu, né? Onde se tornou o espírito redimido. Bom, só concluindo isso aí, né? Qual foi essa grande lição de Judas, então? Nós temos que confiar em Jesus, confiar nos métodos de Deus. E quando ele diz que a gente vende Jesus todos os dias, vende mesmo. A gente vem aqui, estuda o Evangelho, olha direitinho, aí eu saio daqui, vou no lugar, alguém me procura. Só no dinheiro. Sem dinheiro não tem jeito. Tudo bem que às vezes a pessoa quer se aproveitar de uma situação, mas às vezes a pessoa está necessitada. Estou vendendo Cristo, não é isso? Comprei ele aqui por um preço, vendi ele lá por bobagem, né? Tantas outras coisas. Alguém pedindo auxílio na rua, alguém chorando, necessitando, em sua casa, em desespero, alguém que te pede um ombro amigo e você não dá. Nós estamos vendendo Cristo porque não temos tempo. Por quê? Porque temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Estou vendendo Cristo por dinheiro, gente. É a mesma coisa. É a mesma postura. Esquecemos do outro, que foi o pedido do Cristo. Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacentar não é trazer paz, não. É trazer para o pasto. Viu? É trazer para o pasto. Repetiu 3 vezes. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então ficou claro para nós. Se nós queremos amar o Cristo, nós temos que apacentar as ovelhas. Cada um de nós. Vai ter hora que nós vamos ser apacentados também. Mas nós temos que apacentar. E nisso nós vendemos o Cristo. Nisso nós esquecemos dele. Bom, com perdão da quebra, né? Falei primeiro da vida, dos planos, depois da queda de Judas, quando traiu o mestre e se suicidou. Depois eu falei da sua remissão, quando ele, enquanto Joana d'Arc, conseguiu atingir as alturas. Para a gente encerrar, porque meu tempo já está esgotado, vamos ver
Lembra que Jesus foi lá aliviar a dor, eu deixei isso bem claro no começo, aliviar a dor de Judas, mas não retirá-lo das necessidades do seu sofrimento. Então Judas vagou pelos umbrais muitos anos, depois do suicídio, mais pelo suicídio que pela traição do Cristo, creio eu, né? Mas ficou lá vagando pelos umbrais. E Jesus não se esqueceu dele. Quem Jesus teria mandado para socorrer, retirar Judas quando já estava pronto dos umbrais? Quem teria ido em socorro a Judas? Momentos de ouro, Francisco Xavier, na mensagem, eu não vou dar o nome da mensagem para não dar dicas, mas é de Maria Dolores também, autora espiritual, tá? Conta assim Maria Dolores para nós. Esse eu vou ler integral. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar da horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou:
quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Confiemos em Jesus, esforcemos-nos por não o trair, não o vender, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos inspire.